E naquela ocasião, a gente tenta mostrar que, na verdade, o atual estágio de desenvolvimento do Estado é a continuidade de um novo processo. Essa coisa não surgiu da noite para o dia, não é? O Maranhão, até meados do século XVIII, é um Estado extremamente pobre. Eu acho que a literatura disponível, começando pelo nosso querido Tribuzzi, ele exemplifica isso. Nem moeda circulava aqui, mas, de alguma maneira, com a intervenção e a constituição de uma companhia de comércio, o Estado consegue, né, sair dessa prostração, né, dessa prostração inicial. Veio o auge do algodão, mas nesse instante a economia do Maranhão vai adquirir um perfil que se mantém de alguma forma até hoje. É uma economia extremamente, naquela ocasião, de base escravista, extremamente concentradora de renda, não é? E uma economia que não consegue fazer multiplicar internamente a sua produção, isto é, os frutos do trabalho, no primeiro instante, do escravo, e no instante posterior, ao qual eu me referirei, o fruto do trabalho dessas pessoas, dos trabalhadores diretos, de alguma forma ele é ou concentrado na mão de poucos, ou remetido para o exterior. De tal forma que, quando aquelas condições altamente favoráveis, não é, que vão, afinal, constituir aquilo que Celso Furtado chama de a euforia maranhense, quando essas condições se dissipam, o Maranhão tem como que um retorno, um regresso. Não é? Mas esse regresso não se dá, vamos dizer assim, de forma absoluta. Parte desse perdido, não é? Desse incêndio econômico, ele pelo menos parcialmente, né? ele migra para um parque fabril inicial. Ao contrário do que alguns historiadores e alguns economistas pensam, aquilo não é uma loucura, aquilo é um ato racional. Já que esses capitais estão se perdendo na agricultura, eles tentam ser aplicados no parque fabril. E, de novo, eu vou ter um problema muito semelhante ao primeiro. E agora eu já estou no assalariamento. Não é? Embora seja o regime de assalariamento, que significaria dizer que isso poderia ser a semente da constituição de um mercado interno local, não é? A própria fraqueza do movimento sindical e trabalhista, não é, faz com que a exploração do trabalhador e a concentração de renda na mão de poucos seja exacerbado. Também a gente ouve muito dizer o seguinte, o empresariado local não tinha uma visão e não modernizou o parque. Ele não precisava modernizar o parque, essa é a questão. Ele não precisava modernizar o parque. A exploração do trabalhador não se dá como a economia moderna capitalista terminou fazendo. A exploração não se dá em bases, se dá em base extensiva, quer dizer, a jornada de trabalho é estendida ao máximo, todas as formas de exploração são usadas como por exemplo, o endividamento do trabalhador junto à fábrica e, portanto, a mais-valia extraída é a mais-valia absoluta. A gente sequer chega no estágio da mais-valia relativa, não é? Então, aí eu vou ter de novo um problema semelhante àquele outro, não é? Quando outras regiões e até outras nações, né, aprofundam o seu desenvolvimento industrial, o Maranhão é excluído. Aí o Maranhão entra em uma nova fase de prostração, vê o período do tal babaçu, não é? Tanto da amêndoa quanto do azeite, quanto do óleo, do babaçu. E finalmente, vamos dizer assim, ontem mesmo eu revia isso, até o momento em que o professor Pedro de Santana, ex-governador do estado do Maranhão, com a chegada localmente dos grandes projetos, ele se manifesta da seguinte maneira: eu serei o último governador de um Maranhão pobre. E, no entanto, o Maranhão continuou pobre. Os grandes projetos se instalaram, a Alcoa de um lado e Vale do outro, e o Maranhão continuou pobre. Por que o Maranhão continuou pobre? Grandes projetos no território maranhense, grandes esperanças que não se materializam. O Maranhão continuou pobre porque esses grandes projetos constituem aquilo que
também os economistas chamam de enclaves econômicos, ou seja, o território maranhense é apenas uma plataforma para eles. Aqui eles vêm, extraem a matéria-prima, transformam localmente e exportam. E em torno desses grandes projetos não se constitui nenhum complexo econômico, para usar a expressão do professor Wilson Cano. Então, o Estado do Maranhão continua sofrendo da mesma, no fundo é o mesmo modelo. Em base escravista, depois em base assalariada, mas o modelo é o mesmo. Isto aqui que eu digo, o espaço físico, o espaço territorial do Maranhão, só serve como moradia desses grandes projetos, né? Nada do que se gera localmente é retido. Nem mesmo as finanças públicas chegam a se beneficiar da presença por causa dos incentivos fiscais, por causa da desoneração fiscal, uma série de razões, né? Por causa dos incentivos à exportação. Então, o Maranhão, com a instalação desses primeiros grandes projetos, né, continua economicamente débil. Né? Se eu olhar, por exemplo, um outro indicador, que é o valor agregado bruto, né, da produção maranhense, quer dizer, se eu olhar para o PIB maranhense, eu vou ver que na composição do PIB, o parque industrial vai contribuir apenas com cerca de 18%. E o setor de serviço, e aí majoritariamente os entes públicos do governo, o setor de serviço representa 65% do valor agregado bruto. Ora, uma economia que tem 65% constituído do setor de serviço, do qual majoritariamente é o governo, é uma economia ainda muito fraca, não é? E eu não estou falando aqui da concentração de renda, não é? E agora a gente se acena com a chegada de outros grandes projetos, não é? Siderúrgica, e finalmente agora o tal gás, não é? A diferença do gás é que é lá no interior, não é aqui na capital, né? Todos os outros grandes projetos se instalavam em São Luís. Bacabeira eu considero, eu diria assim, uma espécie de extensão de São Luís, porque não vai demorar muito, vai estar tudo junto, né? Então, a existência desse grande projeto, a continuar a mesma lógica, o resultado é exatamente o mesmo, tá certo? Eu vou ter grandes projetos no território maranhense, isso vai aparecer na contabilidade nacional, na contabilidade regional, como um crescimento do PIB, e, no entanto, o que importa é que a população, é que os trabalhadores em especial, não se beneficiam disso. Primeiro porque os trabalhadores que vão trabalhar nesses empreendimentos, eles são um número muito pequeno. Portanto, esses empreendimentos não geram outros empreendimentos em volta. A primeira dificuldade. Segundo lugar, é que, de novo, eu vou estar exportando isso tudo lá para fora. Então, eu imagino que, para que o Estado do Maranhão possa minimamente se beneficiar disso, é preciso repensar a relação do projeto com o próprio Estado. Isto é, eu já ouvi alguém falando a respeito de eventuais royalties, não sei o que, essa coisa toda, né? É preciso que a presença desses grandes projetos possa ser, de alguma forma, traduzido, por exemplo, no aumento da arrecadação pública, não é? E que, eventualmente, esse aumento da arrecadação pública possa ser recursos que se destinarão à educação, à saúde, ao transporte, não é? Aos programas sociais, enfim, aos programas que possam beneficiar a população. Eu não vejo, não consigo enxergar nesses grandes projetos que estão aportando no Maranhão a capacidade de transformar estruturalmente a economia do Maranhão. Em relação, por exemplo, à agricultura, a presença deles não vai significar absolutamente nada. A presença desses grandes projetos não vão significar de forma nenhuma nenhum tipo de incentivo, por exemplo, para fazer a necessária reforma agrária que o Maranhão necessita, né? A nossa agricultura ainda vegeta, não é? Das técnicas mais antigas e dos modelos mais
mas ultrapassados. Nós estamos dizendo também no nosso programa que a nossa reforma agrária se traduzirá não mais na parcelarização da terra e famílias trabalhando isoladamente. Por que nós estamos dizendo isso? Porque nós temos consciência que esse modelo não permite a implantação da tecnologia moderna, não permite o gerenciamento moderno. Nós estamos falando no nosso programa que a nossa reforma agrária tem por mote, tem por objetivo a constituição das unidades, das grandes unidades produtoras rurais, sob controle dos trabalhadores rurais. Não é? E com a assistência técnica, assistência creditícia, a assistência que for necessária para que essas empresas, assistência na área administrativa para que essas unidades produtoras rurais, sob o controle dos trabalhadores, sejam sustentáveis, sejam rentáveis, não é? Possam concorrer em igualdade de condições com produtos que venham de outros locais para cá. Todos nós maranhenses, nós que moramos em São Luís, nós que moramos em Imperatriz, nós que moramos em Guimarães, em Caxias, em Codó, em Pedreiras, não é? Centro do Guilherme, nós dizemos, nós importamos tudo. Nós importamos tudo que nós poderíamos produzir tudo. Não é? Então, produzir tudo significa, obrigatoriamente, fazer a reforma agrária. E os grandes projetos não mantêm nenhum tipo de relação com isso. Mas nós não estamos dizendo aqui que nós somos contra a presença do investimento no Estado do Maranhão. Nós estamos dizendo que esse investimento, nesse estágio de desenvolvimento do Maranhão, para que ele redunde em benefício do Estado do Maranhão, ele tem que ser monitorado de perto pelo governo estadual, que vai discutir as condições sobre as quais esses empreendimentos se localizarão aqui. Tá certo? Então, essa presença nossa, ou seja, a presença do governo, do nosso partido, que eu acho que será capaz, sim, de estudar formas de beneficiar o Estado.